Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Home Bio. Meu nome é Pedro e antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E no final da aula, se você curtir, se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar o seu comentário, ok? Então vamos lá. O tema de hoje vai ser protozoários, então as características, a reprodução e a classificação dos protozoários, ok? Eu vou começar falando sobre as características gerais dos protozoários, para depois falar sobre a forma como eles são classificados, para partir para as características específicas desses grupos, né, de acordo com essa classificação, e por fim, vou falar sobre a reprodução desses seres, ok? Então vamos começar falando sobre as características gerais. Deixa eu só pegar um ponteiro aqui para me ajudar, um apontadorzinho a laser. Então vamos lá. São seres unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, né? Então são seres que são constituídos apenas de uma célula. E apesar de terem apenas uma célula, essa célula ela possui organelas, possui núcleo, possui estruturas locomotoras. Então é uma célula que atende a todas as necessidades desse grupo, ok? Além disso, são eucariontes. Então, como eu falei, eles possuem núcleo, né? Então, eucariontes possuem um núcleo definido, né? Então, possuem esse núcleo definido. São heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de matéria orgânica. Então, eles vão se alimentar com o que eles acharem ali no meio, né? Não vão produzir o seu próprio alimento. Então, são seres heterotróficos. A maioria desses seres é de vida livre, né? E isso significa, então, que eles não precisam estar no corpo de outro organismo para poder sobreviver. Então, a maioria dos protozoários é de vida livre, vai conseguir sobreviver por si só no meio ambiente. Mas existem também alguns que são parasitas, né? Então, eles vão precisar parasitar outros organismos para poder sobreviver. Nesse caso específico dos protozoários, eles são considerados endoparasitas, então parasitas que vão estar presentes dentro do corpo do hospedeiro, né? Então eles são parasitas. Mas nem todos esses parasitas aqui nesse caso vão causar doenças e malefícios para aquele organismo que estão parasitando, né? Alguns também vão trocar benefícios. Então, ou seja, vão ter uma relação de mutualismo. E o que é mutualismo? É a associação entre dois organismos em que ambos vão ser beneficiados, tanto o parasita quanto o hospedeiro. Então, nos protozoários, né, aqueles que são parasitas, eles podem ou causar doenças e serem maléficos para o hospedeiro, ou trocar esses benefícios, então participando de uma relação de mutualismo. Diferente dos vírus, que a gente viu que os vírus sempre vão ser maléficos para aquele organismo que eles estão parasitando, né? Bom, como que é a reprodução desses seres, então? Ela pode ser sexuada, ou seja, ter a troca de material genético entre dois indivíduos diferentes, ou pode ser também assexuada, não existindo essa troca de material genético, né? Então, pode ser feita das duas formas e a gente vai falar isso lá no final da aula. Eles podem viver em água doce, água salgada ou regiões úmidas, como por exemplo regiões pantanosas. Ou seja, eles vivem então em ambientes aquáticos, né? São seres que vão viver na água. E, como eu disse, né, os parasitas são endoparasitas, vão estar presentes dentro do corpo do hospedeiro. E eles vão parasitar tanto vertebrados quanto invertebrados, certo? Eles vão se alimentar de matéria orgânica, como eu falei, e ela pode ser matéria orgânica em decomposição ou de micro-organismos vivos, né? Então, eles vão se alimentar tanto de micro-organismos vivos quanto de micro-organismos mortos, certo? Esses micro-organismos podem ser, por exemplo,
bactérias, né? Outros protozoários, enfim. E eles vão se alimentar como? Por fagocitose. Ou seja, eles vão englobar as partículas de alimento e transportá-las para dentro da célula, através desse processo de fagocitose. E aí esse alimento ele vai ser digerido no interior da célula, na organela chamada de vacúolo digestivo. Então lembram que eu falei que apesar de ser uma única célula, né, essa célula vai atender a todas as necessidades desse organismo? Então aqui, por exemplo, existe essa organela que é chamada de vacúolo digestivo, que vai fazer essa digestão do alimento, né, que esses protozoários vão se alimentar. Bom, agora que a gente já falou então sobre as características gerais que são bem simples, né? Não tem nada de muito complicado, é basicamente o que a gente já está acostumado, a gente vai falar como que é feita a classificação desses organismos, né? Dos protozoários. Então, especificamente aqui nesse grupo, a gente vai classificá-los quanto à sua locomoção, né? Então, eles possuem, como eu já falei, estruturas locomotoras. E, a partir das diferenças dessas estruturas locomotoras, é como a gente os classifica, né? Então, a gente vai classificar eles através da diferença dessas estruturas locomotoras. Então, para começar, a gente vai falar sobre o grupo dos risópodes, do filo Rhizopoda. Eles se locomovem através de estruturas chamadas de pseudópodes. O que seriam esses pseudópodes? São projeções que vão sair da célula e vão servir tanto para locomoção quanto para alimentação. Ou seja, essas estruturas vão se projetar da célula e vão, por exemplo, agarrar alimentos ou se agarrar em alguns locais para poder se locomover. Então, eles vão fazer aquela locomoção, né? Aquele movimento lento, de ir de um lugar para o outro, né? Então, ele está num lugar, ele vai projetar essa estrutura para determinado local, e aí vai sair desse local inicial para ir para onde essa estrutura está projetada. Então, ele vai meio que se arrastar, ok? E isso vai ser feito através desses pseudópodes. Ou, né, também esses pseudópodes podem auxiliar na captura de alimento, mas especificamente aqui a gente está falando quanto à forma de locomoção. Também existem os ciliados, do filo Ciliófora, que vão se locomover através de cílios. Esses cílios são estruturas curtas, muito numerosas, né? Então são estruturas curtas e numerosas, que vão fazer um movimento de vai e vem. Né? Então, esses cílios vão estar espalhados por todo o corpo do protozoário em grande número e vão ser estruturas curtas que vão fazer um movimento de vai e vem. E aí, a partir desse movimento, o protozoário vai conseguir se locomover de um local a outro. Ok? Os flagelados do filo Mastigófora, eles vão se locomover através dos flagelos. Então, os flagelos, diferentemente dos cílios, são estruturas longas, em pequeno número e que vão fazer movimentos ondulatórios. Né? Então, eles não vão estar presentes em todo o corpo, eles vão estar presentes em pequenos números e vão ser estruturas longas. Né? Enquanto os cílios eles vão estar presentes em todo o corpo e vão ser estruturas curtas. E os flagelos vão fazer movimentos ondulatórios que vão auxiliar nessa movimentação do protozoário. Já os cílios vão fazer movimentos de vai e vem. Ok? Então, aqui tudo certo. Vamos para o próximo, que a gente tem mais 3 grupos ainda para falar. Depois a gente tem os esporozoários, do filo Apicomplexa. Esses protozoários classificados nesse grupo não possuem estruturas locomotoras. E eu vou falar o porquê disso daqui a pouco, quando a gente falar das características específicas desse grupo, certo? A gente também tem os foraminíferos, do filo Foraminifera. E eles também vão se locomover através de pseudópodes, com a diferença de que esses pseudópodes vão ser finos e delicados. E os actinópodes, do filo Actinópoda,
também vão se locomover por pseudópodes, mas esses pseudópodes eles vão ser filamentosos, rígidos e longos, né? E nesse caso específico, esses pseudópodes são chamados de axópodes, certo? Então, essas diferenças entre os pseudópodes também classificam os protozoários, né, nesses diferentes grupos, né, foraminíferos e actinópodes, certo? Bom, agora a gente vai falar então sobre as características específicas de cada um desses grupos que a gente acabou de ver, certo? Então vamos lá. Primeiro, começando pelos risópodes, do filo Rhizópoda. A gente conhece popularmente os protozoários desse grupo como as amebas. Acho que todo mundo já ouviu falar de uma ameba, né? É aquela estrutura, aquele organismo que se locomove, né, meio desengonçado. Por isso que ele é chamado de ameba. E ele se locomove assim por conta dos pseudópodes. E é por isso que às vezes a gente, né, associa a ameba a alguma coisa meio, né, estranha, enfim. Esses seres aqui vão ser de vida livre ou parasitas, então eles vão estar ou não parasitando, né? Vai depender da espécie. Então tem espécies de vida livre e espécies que são parasitas. A entamoeba histolítica é um exemplo de ameba. E ela vai causar uma doença que chama amebíase. Então, obviamente, ela vai ser uma parasita, né? Então, a entamoeba histolítica é uma parasita que causa a amebíase. E a gente vai falar sobre as doenças causadas por protozoários na próxima aula. Então, não vou comentar muito sobre a amebíase hoje, tá? Basta saber que a entamoeba histolítica é um parasita que causa amebíase. Mas também existem algumas amebas aqui que vão ter uma relação de comensalismo com a gente. A Entamoeba coli, que é encontrada no nosso intestino, e a Entamoeba gingivalis, que é encontrada na nossa boca. Essas duas amebas, elas vão ter essa relação de comensalismo. E o que é isso? É onde tem duas espécies, né? Quando a gente tem duas espécies, uma delas vai sair beneficiada, nesse caso aqui, é a Entamoeba coli e a Entamoeba gingivalis, e a outra espécie, que no caso somos nós, né, aqui nesse exemplo, não vai ter nenhum prejuízo, mas também não vai ter nenhum benefício, né? Então, além da relação de mutualismo que a gente já falou, aqui especificamente a gente também tem essa relação de comensalismo com essas duas espécies de ameba, certo? São espécies que são encontradas em água doce ou marinha, quando elas estão, né, quando são espécies de vida livre, quando a gente está falando de espécies de vida livre, então são encontradas em água doce ou marinha, e possuem uma estrutura que é chamada de vacúolo contrátil. O que é esse vacúolo contrátil? É um vacúolo responsável por fazer a regulação osmótica. Então, quando aquele indivíduo está recebendo muita água, né, do meio externo, já que ele se encontra em um ambiente aquático, esse vacúolo contrátil vai mandar essa água em excesso para fora do corpo desse organismo. Então, ele vai fazer essa regulação osmótica, né, que vai ser essencial para a vida desse indivíduo, certo? Então, é muito importante a gente lembrar do vacúolo contrátil. Aqui eu trouxe um exemplo de uma ameba, né? No caso aqui, a Entamoeba histolítica. Então, a gente pode ver que é um ser muito simples, né? Mas que tem umas organelas, tem um núcleo, né? Mas é uma única célula, certo? Agora a gente vai falar sobre os ciliados, do filo Ciliófora. Eles também podem ser de vida livre ou parasitas. E neste caso, os parasitas eles vão praticar a relação de mutualismo ou não, ou vão ser prejudiciais, né? No exemplo anterior a gente falou do comensalismo, aqui a gente vai falar do mutualismo, certo? Mas esses parasitas vão praticar o mutualismo ou não. A grande diferença, né, dos ciliados também é que eles possuem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. Mas vamos falar primeiro sobre o macronúcleo. Esse macronúcleo vai ser responsável por controlar
as atividades celulares essenciais, como, por exemplo, a síntese de proteínas, né? Então, esse macronúcleo ele vai ser responsável por isso. E o micronúcleo ele vai estar relacionado com o processo de reprodução. Então, o micronúcleo vai atuar nesse processo de reprodução sexuada. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, segurem essa informação de que o micronúcleo atua no processo de reprodução, que a gente já vai falar sobre isso. Aqui eu trouxe um exemplo de um protozoário ciliado. O mais comum que a gente fala é o Paramecium. Reparem aonde eu estou passando aqui o apontador, né, que tem várias estruturas bem fininhas saindo de todo o corpo, né, desse organismo, tá vendo? Ó, a gente pode ver que em todo o corpo tem essas estruturazinhas que são mais visíveis aqui, né? E esses são os cílios. A gente pode ver que eles são curtos, né, e muito numerosos, presentes em todo o corpo, né? Daqui a pouco a gente vai comparar com os flagelados. E aí vamos falar sobre eles então, né? Os flagelados do filo Mastigófora. Também podem ser de vida livre ou parasitas, e aqui também existem protozoários sésseis. O que é isso? São protozoários que vão ficar fixados a um substrato, e aí eles vão usar o flagelo para criar uma corrente líquida. E essa corrente, né, na água, ela vai aproximar, vai trazer o alimento para perto do corpo desses indivíduos. Então, eles não vão se locomover na água, eles vão estar fixados em algum local. E aí, esse flagelo, então, vai fazer esse movimento, né, ondulatório que vai permitir com que a comida chegue, com que o alimento chegue até esse indivíduo. Aqui a gente também tem exemplos de mutualismo, como por exemplo, protozoários que vivem no intestino da barata e dos cupins, que vão se aproveitar, né, do que eles vão ingerir e também vão fazer bem para esse organismo. Então, é uma relação de mutualismo. E vão viver também em água doce ou salgada. Várias espécies, né, de flagelados são parasitas que causam doenças em humanos. Então, é um grupo muito importante quando a gente pensa, né, em aspectos de saúde. E aí, só alguns exemplos de doença, por exemplo, a doença de Chagas, a leishmaniose, alguns corrimentos vaginais são causados por flagelados. E a gente vai falar mais especificamente dessas doenças na próxima aula. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de flagelado, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E a gente pode ver que ele possui apenas um flagelo, onde eu estou passando o apontador aqui. É um flagelo longo, né? Lembra que a gente viu que era uma estrutura longa? E em pequeno número. Aqui, nesse caso, só possui um. Alguns flagelados podem possuir mais de um flagelo. Podem possuir um flagelo, dois flagelos ou algumas dezenas de flagelos, mas nunca vão ser tão numerosos quanto os cílios. E nesse caso específico, apenas um flagelo no Trypanosoma cruzi, que é um parasita que causa a doença de Chagas. Vamos falar agora sobre os esporozoários do filo Apicomplexa. Bom, como todos os parasitas, né, vão ser endoparasitas, né, coloquei aqui só para reforçar o conceito de que endoparasita vai estar dentro do corpo do hospedeiro. E, por serem endoparasitas, eles não vão precisar de estruturas de locomoção. Então, lembra que a gente viu que o filo apicomplexo ele não possui nenhuma estrutura de locomoção? Isso porque eles são endoparasitas, então eles vão se locomover como? Através da corrente sanguínea, né, dentro dos seus hospedeiros. Mas e como que faz, né, para infectar novas pessoas? Bom, alguns desses indivíduos vão formar esporos. Esses esporos, eles vão ser muito resistentes fora do hospedeiro, né? Então, esses esporos vão poder passar de um hospedeiro para outro, que eles resistem no meio ambiente. Mas, como todo parasita, eles vão precisar parasitar algum organismo para poder sobreviver, né? Para poder
utilizar aquele organismo para a sua sobrevivência, né? Mas esses esporos, então, resistentes que vão, né, ser responsáveis por isso, né, por essa infecção. E por isso que não precisam de estrutura de locomoção, né, porque vão estar infectando, vão estar parasitando outros organismos. Outra diferença desse grupo é que em algum estágio do ciclo de vida deles, eles possuem uma estrutura chamada de complexo apical. Esse complexo apical vai ser responsável por fazer com que esse indivíduo penetre na célula hospedeira, né? Então, esse complexo apical vai ser fundamental para essa penetração na célula hospedeira. E todos os indivíduos desse grupo vão possuir, em algum momento da sua vida, essa estrutura de complexo apical, certo? Aqui eu trouxe como um exemplo o Plasmodium, que é o causador da malária. Aqui a gente pode ver, né, que é uma única célula, não muito diferente do que a gente já viu, né? E não possui nenhuma estrutura de locomoção, percebem? Não tem flagelo, não tem cílios, nem nada. Os foraminíferos, do filo Foraminifera, eles são, né, se locomovem também por pseudópodes, lembra? Mas aqui a gente vai falar sobre essa carapaça externa. Essa carapaça externa, ela vai ser formada por carbonato de cálcio, quitina ou fragmentos de calcário ou fragmentos siliconosos, né? Então, esses foraminíferos vão possuir essa carapaça que possui, né, por sua vez, esses componentes, né? Pode ser carbonato de cálcio ou quitina ou fragmentos de calcário siliconosos. Eles vão se locomover por pseudópodes, como eu disse. E esses pseudópodes, eles vão se projetar de perfurações que existem nessa carapaça, né? Então, lembra que os pseudópodes, eles são projeções da célula. E aqui, nesse caso, eles vão se projetar dessas perfurações nessa carapaça. A maioria desses indivíduos vive em ambiente marinho. E é muito interessante porque essas microcarapaças são responsáveis por formar rochas sedimentares que são chamadas de vasas. Obviamente, quando a gente está falando na formação de uma rocha, a gente está falando de milhões de anos, né? Então, essas microcarapaças, ao longo desses milhões de anos, contribuíram para a formação de algumas rochas sedimentares, que são chamadas de vasas. Essas vasas, uma outra curiosidade, foram utilizadas na construção das pirâmides do Egito. Então, olha que bacana, né? Lá no Egito, as pirâmides são formadas, construídas com rochas sedimentares que possuem carapaças de protozoários na sua composição. Né, para saber mais sobre a formação de uma rocha, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente precisa falar sobre paleontologia. Então, pesquisem aí sobre formação de rochas e paleontologia, que é um assunto muito interessante. Outra coisa, paleontologia e geologia também, tá? É que no caso aqui que a gente está falando, né, de rochas sedimentares formadas por essas carapaças, a gente vai estar falando em fósseis e vou mostrar daqui a pouco, mas enfim. Algumas espécies também desses foraminíferos são indicativos da presença de petróleo, porque vão estar presentes em rochas sedimentares que possuem petróleo dentro delas, né? Então, de acordo com a gente encontrar, né, esses indivíduos, né, essas carapaças ali na superfície de algumas rochas sedimentares, pode ser que ali tenha indicativo da presença de petróleo. Então, muito interessante, outra curiosidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo de foraminífero, o Numulites, que é um gênero que já está extinto, né? Então, aqui a gente está vendo o quê? Um fóssil de Numulite, né? A gente está vendo essa estrutura em espiral, que quer dizer o quê? Que ao longo de todos esses milhões de anos, né, aqui houve o depósito de
carapaça desses protozoários. Então, por isso que eu disse que a paleontologia ela é muito interessante, muito importante para a formação dessas rochas sedimentares, né? Porque em muitas delas vão existir esses fósseis, né? Como a gente está vendo aqui no caso do Nummulites. Então, é um exemplo aí de foraminífero, tá? Mas lembrando que esse Nummulites é um gênero que está extinto, tá? E, por fim, né? Os actinopódeos, do filo Actinopoda. Aqui a gente vai ter dois grupos principais dentro desse grupo de actinopódeos. Os radiolários e os heliozoários. E a gente vai falar primeiro sobre os radiolários. Os radiolários são seres marinhos que fazem parte do zooplâncton e que possuem uma cápsula central de quitina, né? Então, a grande diferença mesmo, né, apesar de ter algumas pequenas diferenças, a grande diferença dos radiolários para os heliozoários é essa presença dessa cápsula central de quitina, porque nos heliozoários a gente não vai ter essa cápsula, tá? Mas voltando aqui então, os radiolários, seres marinhos, parte do zooplâncton, possuem essa cápsula central de quitina, possuem zooxantelas no seu citoplasma. Essas zooxantelas, elas são algas simbióticas que na sua maioria vão ser crisófitas e diatomáceas, né? Para saber mais sobre algas endossimbióticas, também procurem saber sobre esse assunto de algas. Acredito que deva ter algum vídeo no canal sobre algas, mas não tenho certeza, tá? Mas procurem aí. E os heliozoários, eles não possuem essa cápsula central de quitina e a maioria vai ser de água doce. Então, essa é a diferença dos radiolários para os heliozoários, ok? Nada muito difícil. O duro é que tem muita nomenclatura, né? Mas conforme a gente for estudando, a gente vai se acostumando. Aqui eu trouxe o exemplo desses radiolários e desses heliozoários. Esse exemplo eu peguei do livro Biologia Moderna, de Amabis e Marto, que é um livro muito bom de biologia, que muitas escolas usam. E aqui a gente pode ver, né, na figura A, um exemplo de heliozoário. A gente pode ver que existem várias estruturas aqui, né, saindo desse organismo, que são os, se eu não me engano, pseudópodes, mas a gente pode ver nessas estruturas são muito numerosas. Parece um mini-sol, né? Uma estrutura parecida com o Sol. Já aqui, né, no exemplo B, a gente tem um exemplo de radiolário. E a gente pode ver uma diferença de que tem poucas estruturas saindo, né, dessa célula. Então, para vocês verem a diferença na morfologia dessas duas células, certo? Bom, a reprodução então, para finalizar a aula. Eu falei que ela pode ser assexuada ou sexuada. Quando a gente fala de reprodução assexuada dos protozoários, existem dois tipos, a divisão binária e a divisão múltipla. A divisão binária, a célula ela vai crescer e ela vai se dividir ao meio, dando origem a duas células, né? Então, muito simples, a célula vai crescer, vai se dividir ao meio e vai dar origem a duas novas células. E como os protozoários são seres unicelulares, obviamente vai dar origem a dois novos protozoários. Já a divisão múltipla, essa célula ela vai multiplicar várias vezes o seu núcleo através da mitose e aí vai resultar em várias pequenas células. Então essa célula, né, como vai multiplicar várias vezes esse núcleo por mitose, e depois ela vai dar origem a essas pequenas células fragmentando-se. Então, a diferença da divisão binária e da divisão múltipla é o número de células, né, o número de indivíduos que vão ser formados. Na divisão binária, apenas 2, e na divisão múltipla, várias células, vários indivíduos, certo? Muito simples. Um exemplo, né, de protozoário que faz divisão binária são aqueles de vida livre. E um exemplo daqueles que fazem divisão múltipla são os rizópodes e os apicomplexos. E a reprodução sexuada? Bom, vamos com calma que ela é um pouquinho mais complicada, embora não seja difícil também. O nome dessa reprodução é chamada de conjugação.
certo? E aqui a gente não vai ter um aumento do número de células, igual a gente viu, né, nos exemplos anteriores. Aqui a gente vai ter um micronúcleo sofrendo meiose. Lembram que eu falei que os ciliados possuem um micronúcleo que vai participar da reprodução sexuada? A gente vai falar sobre isso agora. Então, o micronúcleo ele vai sofrer meiose. Então, ele vai dar origem a 4 células haploide e em que 3 dessas células vão se degenerar. Então, essas três células degeneradas não vão dar continuidade a esse processo. Apenas uma dessas 4 células haploides é que vai se duplicar. Lembrando que esse processo está ocorrendo no micronúcleo, né? Então, ele não está ocorrendo na célula inteira, apenas no micronúcleo, certo? Essa célula que vai se duplicar, ela vai passar para outro indivíduo por uma ponte citoplasmática. Então, vamos lá com calma. Então, a gente está pensando aqui, né? Vou voltar aqui. Aqui a gente está pensando em um único protozoário, certo? Nesse protozoário, esse micronúcleo vai sofrer meiose, né? E que vai gerar 4 células haploides, em que 3, né, vão se degenerar e 1 vai se duplicar. Esse duplicado, então, vai dar origem a outro micronúcleo. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ter 2 micronúcleos após o processo de meiose, tá? E aí, esse indivíduo, ele vai se ligar com outro indivíduo que também possui 2 micronúcleos, porque já também passou por meiose, e aí eles vão trocar material genético, né? Então, esse micronúcleo duplicado, ele vai passar de um indivíduo para o outro por uma ponte citoplasmática. Então, vai ter uma ponte entre o citoplasma de um indivíduo com o outro indivíduo. E nessa ponte, eles vão trocar micronúcleos, né? Como ambos têm 2 micronúcleos, ambos vão passar um micronúcleo para o outro, né? E aí, esse indivíduo, então, vai ficar com 2 micronúcleos. Um que já era dele e o outro que ele acabou de receber daquele outro indivíduo. E aí esses 2 micronúcleos vão se fundir, formando um novo diploide. Nessa fusão, esse micronúcleo vai dar origem, né? Esses 2 micronúcleos vão dar origem a um novo micronúcleo que vai ter uma recombinação genética, né? Então, qual que é o X da questão aqui? Esse indivíduo, né, que depois que fez a fusão desses 2 micronúcleos, ele vai passar por aquele processo de mitose que a gente viu na reprodução assexuada. Ele vai se dividir gerando novos indivíduos. Só que esses novos indivíduos, eles vão estar com essa nova recombinação genética. Então, vai ter um outro material genético, né? Então, assim, essa reprodução sexuada é essa troca, né, de material genético, essa troca de micronúcleos que 2 indivíduos vão fazer, né? Mas aí depois que esse micronúcleo, né, esses 2 micronúcleos se fundirem, esse indivíduo vai se dividir e vai gerar novos indivíduos com essa genética, né, com essa recombinação genética. Então pode parecer complicado, mas não é. É bem simples. É só a gente pensar nesses processos, ok? E pessoal, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem perguntar aí, que quando eu ver eu respondo. E não se esqueçam de ativar a notificação, porque a próxima aula a gente vai falar sobre as doenças causadas por protozoários, dando sequência então a esse tema, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.